No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 6, temos textualmente: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Nós podemos ler este primeiro capítulo e nós meditamos sobre o Verbo, sobre Deus, sobre a luz, sobre a profecia de João, a vinda de Jesus, sua encarnação, mas não prestamos muita atenção na palavra enviado por Deus. Isto é um princípio essencial. Quando nós vamos dar atenção a uma pessoa que prega, uma pessoa que fala das coisas do céu, que fala a respeito do reino de Deus, precisamos ter discernimento se Deus está realmente naquela pessoa que fala. Quem enviou João foi Deus. Deus é eterno e antevê todas as coisas, conhece todos os corações, sabe de todas as circunstâncias em nossa vida. Ele é onipresente e onisciente. Ele sabe e ele está com cada um de nós e em cada um de nós. Por isto, o Espírito Santo nos dá um dom que é chamado discernimento de espírito. Discernimento de espíritos. Nós, quando temos este dom, percebemos que alguém pode pregar o Evangelho, pode dirigir uma igreja, pode ter um título, mas não foi enviado por Deus. E como sabemos? É porque, na verdade e na realidade, quando alguém é enviado por Deus, ele tem, vamos dizer, os sinais de Deus quando fala, quando prega, quando ensina, quando age. Há uma outra palavra a respeito de ser enviado, aqui mesmo no Evangelho de João, e João fala agora a respeito do Cristo como enviado de Deus. Ele diz assim no versículo 34 do capítulo 3. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Eis uma outra revelação que nos faz discernir quem é ou não enviado de Deus. Jesus chamou estas pessoas que falam em nome de Deus, que pregam o Evangelho, que dirigem as igrejas, de mercenários. Mercenários está em João 10. A palavra mercenário vem de mecenas. São pessoas que fazem negócios com o Evangelho. É por isto que estas pessoas criam na igreja situações terrenas, apresentações carnais, coisas que o homem natural pode fazer. Assim, ele dá como que entretenimento, distraindo os crentes, e ele mesmo chamando tudo isso de espírito, de coisa de Deus, de bênção, e as pessoas, como não têm discernimento, ouvem a palavra dele. Mas esta não é a palavra do céu e nem ensinamento que vem de Deus. Veja que João diz expressamente que o enviado de Deus fala as palavras dele. Isto é, aquele que é enviado pelo Espírito de Deus em nossos dias. E precisamos disto agora. Ele fala a palavra daquele que o enviou. Ele não fala a palavra dele, nem faz a obra dele. É por isto que há milhares e milhares de denominações religiosas. Porque
cada um quer fazer a sua obra. E muitos querem elevar o seu nome, fazer crescer os seus negócios no Evangelho. E assim utilizam de todo tipo de artimanha. Paulo chamou de artimanha dos homens. Todo tipo de esperteza para capturar as almas e reuni-las. Portanto, nós devemos estar atentos. Ore ao Senhor, vá ao Espírito Santo. Perceba se você recebeu um enviado de Deus. Se ele fala as palavras dele somente. E se a obra é de Deus, é do Espírito. Aquele que é enviado e que vem de Deus, fala pelo Espírito de Deus a palavra dele. Não a palavra de si mesmo, nem da sua carne. Nem fará uma obra diferente da que Cristo fez, nem do que os apóstolos fizeram. Pois se é diferente, é humana, é carnal e natural. Que possamos perceber que há conosco agora um enviado de Deus. Lá no livro de Atos diz que Jesus, assim que foi entronizado no céu, o Pai enviou o Espírito Santo. Há um Espírito Santo que estará conosco até a consumação de todas as coisas. Ele é o enviado de Deus por excelência, para não nos deixar enganar, para nos consolar no meio de tantas confusões, de tantas coisas que parecem ser e não são, que só Ele, como nosso divino companheiro, pode nos revelar e pode nos dar discernimento dos espíritos que atuam nas igrejas. E alguns até mesmo falam línguas estranhas, e de tão estranhas que são, nem se originam no Espírito Santo, pois são carnais e não espirituais. São invenções dos homens. Portanto, devemos orar e vigiar, e depender deste enviado de Deus, depender do Espírito Santo e dos dons que ele dá soberanamente a cada um de nós, para percebermos que obra está sendo feita. Assim, cresça na graça, no conhecimento e veja o que está escrito. É o que está escrito em João capítulo 3, versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém.